mensagens. Talvez no próximo domingo encerremos a exposição dessa carta. E eu tenho orado a Deus, pedindo que Ele nos direcione uma nova exposição de um novo livro. E eu tenho considerado 1 Coríntios, tenho pensado nessa possibilidade. Mas nós teremos uma questão interessante no próximo ano, se Deus permitir, é que uma vez por mês, aos domingos pela manhã, nós teremos um culto onde o tema, a exposição vai ser sobre família. Foi uma sugestão do pastor Neymar, da Roseli, em que nós trabalhássemos esse tema de uma maneira mais permanente, uma vez que a visão da nossa igreja é uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo, que impacta o mundo. Então depois nós vamos ver como vamos trabalhar isso, não é? Nós temos aí coisas muito especiais na Palavra de Deus, e vamos iniciar uma exposição em 1 Coríntios, se assim for a direção de Deus confirmar, intercalado uma vez por mês com pregações voltadas para a família, tá? Bem, vamos lá então, Gálatas 6, de 6 a 10. Essa manhã nós vamos falar sobre façamos o bem a todos. É o texto, é o tema da mensagem dessa manhã. E eu quero lembrar os irmãos que nós temos trabalhado, nós temos visto no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele começa falando da necessidade de nós restaurarmos o nosso irmão que caiu, não é? Paulo nos mostra isso, que a restauração de irmão que caiu em pecado requer humildade e cuidado consigo mesmo. Nós vimos o capítulo 6, versículo 1. No versículo 2 do capítulo 6, nós vimos que devemos levar os fardos uns dos outros. E aí no versículo 2 nós aprendemos que comprovamos que temos o amor fraternal quando levamos os fardos pesados de nosso irmão. Então a comprovação da justificação em nossa vida em termos visíveis de fruto, podemos assim colocar, se faz pelo fato de levarmos os fardos pesados uns dos outros. E aí, domingo passado, nós vimos no capítulo 6, versículo 3 a 5, não engane a si mesmo, o apóstolo Paulo falando. E ali a grande ideia foi, individualmente, devemos assumir a responsabilidade por nossos atos, cônscios de que a Deus prestaremos conta. Então até aqui no capítulo 6 nós temos visto, amados irmãos, o quanto que a palavra de Deus nos convoca a que sejamos de fato e verdade uma igreja misericordiosa, uma igreja onde nos ajudamos mutuamente. E nessa manhã continuaremos nessa mesma pegada de Paulo, Paulo convocando aqui, façamos o bem a todos. Vamos orar, e após a oração lerei o texto e iniciaremos a exposição do mesmo. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nosso Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, queremos glorificar e exaltar o Teu santo e precioso nome. Como é bom, Pai, levantarmos de manhã e estarmos aqui reunidos. Como é bom, Senhor Deus, podermos priorizar as primeiras horas do dia para buscarmos a Tua face, prestarmos culto ao Senhor e nos alimentarmos da Tua palavra. Que nesse breve tempo que teremos, Senhor Deus, seja profundamente enriquecedor para todos nós. Que façamos a Tua vontade, cumpramos o Teu querer. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Vamos lá então, irmãos. Gálatas 6, de 6 a 10. O apóstolo Paulo fala assim: o que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Para um pouco agora e observe na tua vida o quanto que Deus ele tem sido generoso contigo. Pare e pense um pouquinho. Pense na tua história de vida.
Pense em todos os momentos que você já viveu na sua vida e como está a sua vida hoje. Cada um de nós aqui temos uma história, irmãos. Cada um de nós aqui temos uma caminhada pessoal. E se nós pararmos e pensarmos e meditarmos no quanto Deus ele é bom, o quanto Deus ele é gracioso, o quanto Deus ele é misericordioso, o quanto Deus ele é paciente, o quanto Deus ele é amoroso, o quanto Deus já nos socorreu em nossas aflições, o quanto que Deus já proveu da sua graça em momentos de grande angústia, de desespero. Quantos momentos você já esteve tão desesperado que você já se desesperançou quanto a sua própria vida? Quando nós olhamos para o texto nessa manhã, nós reconhecemos algo muito precioso na palavra de Deus, que nos ensina a, de fato, a percebermos que temos um Deus que é generoso, que é bondoso, gracioso, paciente, amoroso para com todos nós. Como é importante em nossa vida reconhecermos esse Deus que é presente. E aí então o apóstolo Paulo, ele está tratando a igreja na Galácia, ele está convocando as igrejas na Galácia a que fossem pessoas, discípulos de Jesus, que de fato e de verdade se importassem e cuidassem uns dos outros. O apóstolo Paulo está nos mostrando no capítulo 6 a importância que cada indivíduo no corpo de Cristo tem para a igreja e um para o outro. Quando nós olhamos aqui nesse texto de hoje, de 6 a 10, a grande ideia, o que eu quero que você leve no teu coração e você lembre-se disso, é que a palavra de Deus nos convoca a semearmos com generosidade o bem na vida de nossos irmãos. Você entenda isso, que a palavra de Deus nessa manhã está lhe convocando, está nos convocando a semearmos com generosidade o bem na vida de nossos irmãos. A palavra de Deus tem nos convocado todos os domingos pela manhã a que olhemos para o outro, a que sejamos bondosos, sejamos misericordiosos, sejamos de fato uma família do Senhor. E aí o apóstolo Paulo agora, depois de falar da restauração do caído, de levar o fardo pesado, depois de falar que nós não devemos nos enganar nós mesmos, mas há uma responsabilidade individual por nossos atos, e a Deus prestaremos conta de nossos atos, o apóstolo Paulo agora ele quer direcionar a igreja na Galácia a que eles se atentassem, a que eles valorizassem, a que eles cuidassem de uma maneira que exaltasse o nome de Deus para aqueles que os ensinava a palavra. Olha o versículo 6 de novo, olha na sua Bíblia. O que está sendo instruído na palavra, olha aqui, irmãos, o que está sendo instruído na palavra, ou seja, quando nós estamos sendo discipulados, ensinados pela pregação da palavra, pela exposição da palavra, ou pelos diversos meios pelas quais isso acontece, aquele que está sendo instruído deve o quê? Olha para o texto. Repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Paulo não quer somente que a igreja na Galácia cuidasse bem uns dos outros, mas Paulo está convocando os crentes da Galácia que cuidassem bem daqueles que eram seus líderes espirituais. Paulo está convocando a igreja na Galácia a que, a despeito dos falsos mestres, esses falsos mestres deveriam ser por eles excluídos, eles não deveriam aceitar dentro da igreja aquele que ensinasse falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos mestres que pervertiam o evangelho de Cristo. Paulo já falou, olha, os falsos mestres, os falsos pastores, aqueles que não vivem condignamente a palavra de Deus, vocês têm que expulsar do meio de vocês, mas aqueles que se afadigam, aqueles que se dedicam, aqueles que lhes ensinam a palavra de Deus, aqueles que vos pastoreia, vocês devem cuidar bem desses. O falso mestre expulsa, mas aquele que ensina a palavra deve ser cuidado por vocês. E essa convocação de Paulo à igreja da Galácia, irmãos, ela é muito preciosa, porque Paulo não somente convoca a igreja da Galácia a que proceda deste modo, mas o apóstolo Paulo, no seu ministério apostólico, quando ele escreve aos Coríntios, abra lá em Coríntios, por favor, 1 Coríntios, capítulo 9, 3 a 14. Aqui na carta aos Coríntios, um dos problemas que Paulo
escreve para ensinar a igreja em Corinto, é que Paulo, ele está sendo acusado falsamente de um déspota, de um falso apóstolo. Paulo escreve também para se defender. E aí quando Paulo escreve no capítulo 9, nós vamos ver rapidamente do 3 a 14, Paulo escreve para defender o ministério apostólico, para defender o ministério que ele exercia, e não somente dele, mas demais presbíteros da igreja. Ele fala o seguinte, olha aí: esta é a minha defesa, 1 Coríntios 9, 3 a 14, esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Versículo 5, não temos nós o direito de levar conosco a esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas? Aqui é Pedro. Versículo 6, ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? O apóstolo Paulo tinha recebido uma ajuda de outra igreja, e com essa ajuda que ele recebeu, ele pôde dedicar-se integralmente ao ministério, um período que ele não precisou fazer tendas. E aí estavam acusando o apóstolo Paulo de ser um mercenário, e Paulo está defendendo-se, mostrando aquilo que Deus estabeleceu. O versículo 7, olha o que Paulo diz: quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Versículo 8, por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que isso está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim, o Senhor também ordenou os que anunciam do Evangelho que vivam do Evangelho. Então, de uma maneira muito clara, o apóstolo Paulo está preocupado em ensinar as igrejas que ele plantou, as igrejas que ele pastoreou, aqui a igreja coletivamente, individualmente, cada membro da igreja se importasse, cuidasse daqueles que eram seus líderes espirituais, daqueles que estavam conduzindo o rebanho. Por isso que Paulo, no versículo 6 fala, olha de novo aí: o que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. O apóstolo Paulo quer que a igreja na Galácia, ele quer que a igreja em Corinto compreendesse que é papel da igreja cuidar do seu pastor. E Deus estabeleceu que o sustento do pastor, daquele que lidera a igreja, seja provido por meio da igreja. Então, o apóstolo Paulo está ensinando as igrejas aqui, elas, na mesma forma que deveriam cuidar bem uns dos outros, levar os fardos pesados uns dos outros, que houvesse entre eles um amor e cuidado mútuo, o mesmo também ocorresse para com aqueles que eram presbíteros da igreja, líderes espirituais da igreja, aqueles que ensinavam a palavra. E aí então, quando Paulo escreve a Timóteo, vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, 17 e 18, Paulo fala assim, 1 Timóteo 5, 17 e 18, os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno de seu
salário. Paulo está preocupado em ensinar Timóteo que foi enviado para a igreja em Éfeso, para cuidar daquela igreja, para estabelecer ali presbíteros naquela igreja, e Paulo está dando uma direção muito clara a Timóteo, os presbíteros devem ser cuidados pela igreja. Paulo está mostrando, e aquele presbítero, dentro do colegiado presbiteral, aquele que se afadiga ao ensino, à pregação, à exposição da palavra de Deus, aquele que preside bem, ele é digno de receber honra dobrada. Então é muito importante, irmãos, que nesse contexto todo que o apóstolo Paulo vem trabalhando, aonde há um contraste de que o falso profeta, o falso pastor, o falso mestre tem que ser expulso da igreja, a igreja não tem que tolerar, não tem que aceitar, tem que pôr para correr. Ao mesmo tempo, Paulo está falando que aqueles que fazem corretamente têm que ser bem cuidados pela igreja. A preocupação de Paulo, então, ela se faz por todos que compõem a igreja. E aí ele continua, olha o versículo 6, 7 e 9. Agora ele vai trabalhar numa outra direção. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Como é precioso, irmãos, olharmos agora que o apóstolo Paulo ele muda o foco. Versículo 6, ele está mostrando que o cristão deve fazer o bem, repartindo todas as boas coisas com aquele que instrui a palavra. E agora o apóstolo Paulo, no 7:9, ele vai mostrar que o cristão deve fazer o bem consciente de que será graciosamente recompensado. Que delícia, não é, irmãos? Que maravilhoso isso. Sabemos que quando nós nos colocamos com um coração íntegro, sincero, diante do Senhor, a fazer o bem pelos nossos irmãos, a semearmos aquilo que é bom e reto diante de Deus, se eu na minha vida estabeleço um propósito de fazer aquilo que glorifica a Deus, aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é santo, aquilo que agrada ao meu Senhor, se eu estou fazendo aquilo que aos olhos de Deus é aprovado por Ele, eu posso descansar, sabendo que graciosamente Deus vai me recompensar. Há uma recompensa para todos nós. Há uma recompensa que Deus tem guardado para os seus filhos, aqueles que o amam, aqueles que o temem, aqueles que o obedecem. E é precioso observarmos que a palavra de Paulo é muito importante aqui, porque o apóstolo Paulo está falando de semear, e aqui o apóstolo Paulo está mostrando que há uma lei divina. Deus estabeleceu uma lei divina que diz respeito a um retorno proporcional. O apóstolo Paulo está mostrando de maneira muito clara isso. Olha no versículo 7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Aí ele diz no versículo 8, tudo, irmãos, tudo que você semeia, preste atenção nisso, tudo que em sua vida você semeia, você vai colher. Se você semear aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é contrário à vontade de Deus, você vai semear o quê? Aquilo que é mal. Mas se você semear aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, você vai colher. Mas é interessante observarmos o destaque de Paulo. Paulo fala, pois quem semeia na sua carne, da carne colherá o quê? Ruína. E aí o que é semear na carne, queridos? Paulo já falou no capítulo 5, as obras da carne. Vamos olhar aí, 5, 19 e 21. Olha o que o apóstolo Paulo fala. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo deseja
que a igreja na Galácia compreendesse que se o estilo de vida deles como cristãos fosse caracterizado por uma vida entregue às obras da carne, eles haveriam de colher. A ira de Deus vem contra o pecado. E a palavra de Deus é muito clara quanto a isso, porque aquele que é justificado em Cristo Jesus, aquele que nasceu de novo, não deseja, não se entrega, não está escravo, rendido às obras da carne. Então, se uma pessoa se diz crente e se entrega às obras da carne, ou ela é uma pessoa que está enganando a si mesma, não sendo salva, ou ela pode ser salva, mas está tendo uma vida totalmente alheia à vontade de Deus, e Deus a julgará. A ira de Deus, de alguma medida, virá. Amados irmãos, precisamos estar atentos a isso, porque se meu estilo de vida é caracterizado por pecados, pela prática contumaz, pela entrega de pecados, se eu sou uma pessoa fofoqueira, se eu sou uma pessoa maledicente, se eu sou uma pessoa que tem prazer em causar intrigas, se eu sou uma pessoa que fica colocando situações que trazem dor e sofrimento, o que Deus fala? Semeie isso e você vai o quê? Colher isso. Mas Paulo também fala-nos que, olha o versículo 8, a segunda parte, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aí nós sabemos qual é o fruto do Espírito, 22 a 24. O que é semear? O que é semear do Espírito, para o Espírito? Olha aí, irmãos, versículo 22 a 24, do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, comigo todos, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões e desejos. Então o apóstolo Paulo está mostrando aos cristãos da Galácia que eles precisavam estar atentos ao fato de que eles precisavam, como justificados em Cristo por meio da fé, assumirem uma vida condizente com a sua nova posição em Cristo. Eles precisavam semear para o Espírito e colherá a vida eterna. E aí Paulo no versículo 9 fala o quê? E não cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. E aqui, amados irmãos, essa advertência no versículo 9 é muito interessante. Quantas das vezes nós não lançamos aquele primeiro amor, aquela paixão a ajudar nosso irmão, e ajudamos, trabalhamos, corremos, estendemos a mão, e aquele irmão pisa na bola. Aquele irmão não amadurece. E a gente vai, ajuda aquele irmão, trabalha com aquele irmão, estende a mão àquele irmão, socorre aquele irmão. E aquele irmão, depois de algum tempo, pisa na bola. E aí novamente aquele irmão precisa do nosso socorro e nós o quê? Viramos as costas. Ele que se vira, o problema é dele. Eu já fiz a minha parte. Será que não é necessário, o apóstolo Paulo aqui está advertindo, aqui, aos nossos irmãos em Cristo, aqueles que têm um testemunho da sua fé em Cristo, mas talvez estejam lutando com pecados, nas quais ainda não conseguiu ser vitorioso, porque requer obediência à palavra de Deus. Em Cristo já é mais do que vitorioso, mas requer uma vida prática de obediência, e ele precisa do nosso socorro, ele precisa que nós, mais uma vez, estendamos a mão, e aí nesse segundo, ou nessa terceira, ou nessa quarta, ou nessa quinta vez, ele conseguirá de fato, de verdade, viver uma vida plenamente restaurada, naquele ponto, naquela área que se constitui para ele uma tentação, um pecado. Quando você trabalha com pessoas que sofreram a dependência química, aqueles que se lançaram no caminho de drogas, aqueles que se lançaram a cocaína, o crack, essas substâncias extremamente tóxicas e tristes de ver, muitas pessoas que andam por esse caminho, infelizmente não tem volta, mas muitos daqueles que são recuperados, e Deus recupera, Deus transforma, no seu processo de restauração há recaídas.
há recaídas. A recaída, muitas das vezes, faz parte desse processo de limpeza. Mas, se houver perseverança, se houver continuidade, se houver realmente um trabalho conjunto de apoio, e aquela pessoa realmente reconhece que precisa e recebe ajuda e faz com seriedade, ela vai ser recuperada. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que outrora eram pessoas escravas ao crack e hoje não são mais? Pessoas que aos olhos do mundo eram irrecuperáveis. Pessoas que aos olhos do mundo já tinham a sentença de morte, mas Jesus Cristo transformou. Então, o nosso entendimento tem que ser o entendimento de que, e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Irmãos, e glória a Deus, porque como é gostoso colher o fruto de vidas e pessoas e famílias que foram transformados pela graça, pelo amor e a bondade de Deus, não é verdade? E são pessoas plenamente recuperadas, porque Deus pode fazer isso. E aí então, olhando mais, o apóstolo Paulo continua dentro desse contexto todo, versículo 10. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E Paulo fecha então essa admoestação, essa exortação à igreja, mostrando que o bem ele principia no seio da igreja, entre irmãos em Cristo, nas suas diversas formas e facetas da vida cristã, da caminhada de todos nós, nas lutas e problemas e conflitos que enfrentamos. E Paulo agora então ele fecha falando que, olha, devemos fazer o bem a todos, indistintamente, salvos e não salvos, crentes e não crentes, regenerados e não regenerados, a todos devemos fazer o bem. Mas ele diz, principalmente, preferencialmente, não podemos deixar de fazer por aqueles que são famílias da fé, aqueles que são irmãos em Cristo. Então, quando uma igreja ela entende esse ensino da palavra de Deus, é precioso demais, irmãos, porque Paulo já mostrou à igreja na Galácia que eles não deveriam, olha o capítulo 4, versículo 15. Paulo já mostrou que eles não deveriam, ele fala assim, 4,15, mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Paulo já os advertiu, se eles praticassem essa atitude de falar mal, depreciar, de agir contra, de criar motim, de criar uma situação de repulsa mútua, eles seriam destruídos. E até aqui, não sei qual dos irmãos leu, todos deveriam ler, se não leu ainda, aquela pastoral que eu escrevi sobre esse mandamento recíproco. Isso aqui é um mandamento recíproco. Quando na introdução eu escrevi na pastoral, mostrando a realidade no mundo de hoje dos zumbis, não é? Hoje isso virou moda, a ideia de zumbi. Mas quando Paulo fala aqui, não mordeis e devorais uns aos outros, o apóstolo Paulo está usando uma figura que está na mente dos romanos, daquilo que acontecia lá no Coliseu romano. O que acontecia no Coliseu? Os bandidos, os criminosos e os cristãos eram lançados para ser comidos vivos pelos leões, pelas bestas feras. O apóstolo Paulo, quando fala não vos mordeis e devorais uns aos outros, ele está usando aqui aquela imagem que aqueles cristãos do primeiro século tinham muito claramente. Muitos deles iam aos coliseus e ali assistiam aquela situação terrível de pessoas sendo dilaceradas pelos animais selvagens. E ele está falando então que quando dentro da igreja existe isso, essa atitude significa dilaceramento mútuo. E aí então no capítulo 5, olha o capítulo 5, versículo 26, ele fala: não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, da mesma maneira. Paulo está nos mostrando que o princípio dessa atitude de mútua destruição provém de um coração orgulhoso. Então ele fala, assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem. Não faça o mal. Não faça o mal. Não seja um agente destrutivo na sua igreja. Não seja um agente de Satanás no meio da igreja. Não viva segundo as obras da carne.
Não seja um promotor de facções, de contenda, de destruição, mas seja uma pessoa que ame de verdade o seu irmão. E o apóstolo Paulo mostra claramente Tiago, irmão de Jesus, irmão carnal de Jesus, quando ele escreve a sua carta, fala lá em Tiago 2, 14 e 20. Ele vai demonstrar à igreja, ele fala: meus irmãos, Tiago 2, 14 e 20, meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa poderá salvá-lo? Seu irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem sensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Queridos, Tiago, não apóstolo, mas Tiago aqui, ele está mostrando exatamente isso. A igreja de Deus, nós como irmãos em Cristo, devemos ser promotores do bem mútuo. Temos que, como igreja de Deus, nos importarmos uns com os outros. E esse importar não é da boca para fora. Esse importar não é discurso, mas esse importar são ações concretas de ajuda, de socorro àquele que está com um cargo pesado, não está conseguindo lidar e precisa do suporte. E aí então, o apóstolo João, da mesma maneira, vai ensinar isso. Abra lá em 1 João 3, 16 e 18. Nessa mesma linha do apóstolo Paulo: façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E a ênfase está na família da fé. Paulo diz, aliás, João diz, 1 João 3, 16 e 18: nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não é por aquele irmão que eu gosto, não é por aquele irmão que eu tenho predileção, não é aquele irmão que tenho uma certa empatia, não, mas irmão é qualquer irmão. É muito fácil ajudar quem eu gosto, é muito fácil ajudar quem me agrada, e aquele que temos diferenças. Será que estamos dispostos a ajudar aqueles que talvez em nossa história de vida nos feriu e nos machucou? O que João aqui, corroborando com aquilo que Paulo já disse, ele está falando que nós devemos dar a nossa vida. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 17, olha o 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade e fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode nele permanecer? Como o amor de Deus pode permanecer na minha vida se eu sei que meu irmão está sofrendo e eu posso ajudá-lo, mas eu não quero ajudá-lo, porque eu julgo, ele não merece minha ajuda? E aí, João continuou, 18: filhinhos, da mesma maneira que Tiago ensinou, que Paulo ensinou, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Amados irmãos, como é precioso para nós vermos a palavra de Deus nos ensinando, como é precioso para nós vermos a palavra de Deus nos convocando a que semeemos com generosidade o bem na vida de nossos irmãos. Como é precioso vermos Deus nos convocando a que de fato, de verdade, sejamos uma igreja, uma família, e a nossa visão, a visão que Deus deu à nossa igreja, lá em 2009, uma igreja, família, de famílias transformadas em Cristo que impactam o mundo, a que sejamos essa igreja que semeemos, não com avareza,
semeemos, não encolhendo a mão, mas que semeemos com generosidade o bem na vida de cada irmão. Como é precioso, irmãos, nessa manhã pensarmos isso. Então, obedeçamos a palavra, façamos o bem a todos para a glória de Deus. Amém. Que possamos fazer o bem, repartindo as coisas boas com aquele que nos instrui na palavra, que possamos fazer o bem com aquele consciente de que seremos graciosamente recompensados, há uma recompensa de Deus e nós a receberemos. Nada que fazemos obedecendo a palavra ficará vazio, ficará sem recompensa. Deus nos recompensará, e que façamos o bem a todos e jamais negligenciemos o socorro aos nossos irmãos na fé. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai bendito, por Tua palavra, Senhor, que nos falou nesta manhã. E, ó Pai, que coloquemos em prática para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.